7h50. 7h50. Entrevista do dia. A união estável é a relação de convivência entre dois cidadãos que é duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. O novo Código Civil não menciona o prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua a condição de união estável, mas muitas ainda são as dúvidas sobre o assunto. Para explicar melhor esse assunto, a gente recebe o advogado Peripéries Rodrigues Prado. Peripéries, bom dia. Nós vamos abreviar o Peripéries, hein? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da emissora. Estamos aqui em pé e a ordem para sanar qualquer dúvida. Todo mundo fala Peripéries ou fala Peri? Peri para pagar menos IPTU, né? A gente vai falar sobre a união estável, mas como esse assunto violência contra a mulher está em alta após esses casos de estupro coletivo, a gente quer dar só uma pincelada a respeito do assunto, porque quando que uma mulher ela pode ser considerada assim vítima de violência aos olhos da justiça, para ela entrar, digamos assim, com uma ação contra uma pessoa que, digamos assim, tenha praticado essa violência contra ela? No crime existe a tentativa, não é? A tentativa de qualquer crime, ele é punido como se o crime tivesse acontecido, não é? E nesse caso aí da violência contra a mulher, ela tem que representar contra o namorado, contra o marido, contra o companheiro, contra o amásio. Ela tem que dirigir-se a uma delegacia de polícia e representar contra essa tentativa, não é? A mulher jamais pode deixar de registrar um boletim de ocorrência ou uma representação criminal contra o seu companheiro. Porque aí então nada fica registrado, e não ficando registrado, ele não poderá ser jamais indiciado, né? E a partir do momento que esse boletim de ocorrência ele é feito, quais são as medidas a partir de então que, no caso, essa mulher pode recorrer para ser protegida desse criminoso? No caso da proteção, trata-se do seguinte: ela fazendo o boletim de ocorrência, uma representação criminal, é a obrigação do delegado de polícia indiciar esse elemento, esse agressor. Uma vez indiciado, ele terminadas as provas de informações, que hoje é chamado inquérito, antigamente era inquérito e hoje peças de informações, será levado ao juízo, e aí então o juiz, ao receber, ele passa ao Ministério Público para oferecer a denúncia. E nesse meio é que ele vai fazer as medidas protetivas, né? Que você não pode aproximar 200, 300 metros da pessoa, mas isso eu acho uma piada. Porque se a pessoa não está amarrada, ele tem o livre-arbítrio de ir e vir, ele vai lá onde está a mulher que ele deseja matá-la e vai assassiná-la, porque nada tem como segurar. Eu acho uma coisa assim, não devia nem ter... O legislador pecou muito nisso aí, sabe? E no caso, para que esse criminoso ele seja preso, né? Não seja, digamos assim, com aquele mandado de afastamento, como o senhor disse agora, 200, 300 metros, não pode chegar perto da pessoa. A partir de que momento que ele realmente vai pagar pelo que ele fez, mas na prisão? Livre traço do seguinte: quando alguém é ofendido criminalmente, ele tem que dirigir-se a uma delegacia de polícia. Lá registra um boletim de ocorrência e pede para que a pessoa agressora seja indiciado. Tem que pedir, o delegado é obrigado a indiciar. Ele não pode simplesmente cobrar uma fiança ou qualquer coisa parecida e mandar o cara para casa. Ele tem sim que indiciar o agressor. Uma vez indiciado, o processo vai tramitar na justiça, e ele poderá ser preso. A tipicidade do crime é que vai dizer quantos anos de detenção ou reclusão ele vai ter que ser penalizado. Então tem toda uma diferenciação, por exemplo, para uma ameaça, para uma agressão, para, digamos assim, uma agressão que resulte num ferimento mais grave. Você vê bem, eu fui escrivão de polícia por 6 anos. Certa feita eu estava passando por um local, fazendo aqui só com sentido figurado. Um menino estava tentando agredir uma menina de 8 anos que ia para a escola, tentando estuprá-la. Nós corremos, eu e mais umas pessoas que estávamos ali naquele local, nós corremos atrás do cara. O cara correu para um mato, um colonhão, nós pegamos,
teve um senhor que pisou na cabeça dele e falou, vou matar agora. Ele disse o seguinte, ele já era criminoso contumaz, porque ele disse o seguinte, tentativa não é crime. Quando ele disse assim, tentativa não é crime, eu falei, ele é bandido, porque ninguém sabe disso, só advogado. Tem alguns casos em que, não só os menores, mas que os bandidos, vamos dizer assim, eles conhecem até o artigo, né? Sim, você pergunta pra ele que você tá preso por quê? O que você fez? Ele fala 121, parágrafo 2º, qualquer coisa. Os caras são... Sabe tudo. É isso, né, Lívia? E, seu Peri, agora falando sobre essa questão da união estável, que foi o motivo da pauta da nossa entrevista, explica pra gente de forma mais didática, né? Muitos casais, hoje em dia, os casais mais modernos, que optam aí pelo não casamento, né? Por morarem juntos ou, de repente, praticarem essa união estável. O que é esse regime? Veja bem, eu vou até um pouquinho mais profundo. Os jovens hoje... com essa crise que assola o nosso país, eles fazem a opção para comunhão estável e não casamento. Porque casamento dá despesas, aquela coisa, eles acham que traz mais ou menos responsabilidade. Mas a união estável traz a mesma responsabilidade como o casado fosse, sabe? A partir do momento em que... Você estava falando aí que parece-me que tem alguns juristas que não sabem o início, né, da comunhão estável. Existem jurisprudências que dizem o seguinte, em alguns tribunais, que mesmo na época do namoro, quando ele passa com a namorada todos os dias, e a vizinhança começa a perceber que eles estão namorando firme, alguma jurisprudência dos tribunais de justiça do nosso país, eles aceitam, alguns juízes aceitam como também época para contagem da união estável. Porém, não é comum. A partir do momento que os cônjuges, o rapaz e a moça, eles passam a conviver sob o mesmo teto, a partir daquele momento já começa a união estável. Ou seja, os bens, no momento falência de, sei lá, de separação, não é? Ou então de alguém que vem morrer, ela vai herdar 50%. Ela vai ser meieira, né? E só tem um problema. As pessoas pensam que apenas conviver sob o mesmo teto já é o suficiente. Não. Tem que ir a um cartório, ou o próprio advogado pode fazer o contrato, né, de comunhão estável. É melhor no cartório, porque tem a fé pública, não é? Vai no cartório, faz, isso é registrado, né? Aí então sim, aí ele pode ter certeza que está assegurado os bens de ambos os cônjuges, porque se ela morre, ele vai ficar, é um viúvo que tem também direito a 50% dos bens que eles adquiriram da constância da moradia em comum até o momento da separação ou da morte. Um abraço para o Dr. Wilton Acosta, que está na escuta. Um abraço também para a Benisa, que está ouvindo a gente, gostando da entrevista, e para o delegado Ojeda, doutor Ojeda, lá da DERF. Peri Pérez, qual que seria a diferença porque é melhor, então, o casamento normal, né, no civil lá, e esse contrato? Qual que é a diferença? E o que assegura mais quem? Não, a mesma coisa. Com a Constituição de 88, o casamento passou a comunhão estável passou a ter o mesmo direito do casamento normal, não é? É como eu estava explicando, o necessário se faz que faça em juízo ou em cartório, para que tenha uma força maior, né? Vamos supor assim, o casal, eles preferiram juntar, né? Aí as escovas de dentes, mas não foram em nenhum cartório para certificar que essa união estável está acontecendo. No caso de uma separação, aí fica complicado. Não, sabe, Lívia, fica um pouco complicado para comprovar em juízo, não é, aquela comunhão estável. Porém, ele vai ter que juntar mais provas, ele vai ter que juntar bastante provas robustas para que o juízo entenda que havia uma comunhão estável, né? E se ele já tem um contrato, tipo uma escritura feita em cartório, aí não. Aí é muito mais fácil para o inventário, para o início de um inventário, né? Para que ela ou ele seja meieiros.
Eu recebi uma dúvida da Thaisa, ela mora no Monte Líbano, a respeito dessa questão da união estável. Ela mora junto com o namorado dela. Cada um adquire o que bem entende para dentro de casa. A partir do momento que eles se separam, como é que vai ser possível comprovar o que ela adquiriu, o que é dela, para que não misture com as coisas dele? Muito bem. Tudo aquilo que ele trouxe, o casal trouxe para a união estável, para o casamento, não é? Eles não se comunicam. Os bens não se comunicam, ou seja, o que ela trouxe é dela, o que ele trouxe é dele. Antes do início da comunhão estável, sabe? Mas aquilo que eles adquiriram em conjunto, a partir do momento da comunhão estável, aquilo será dividido. Mesmo se eles não têm essa comprovação em cartório, se ele entrar na justiça, ele consegue ficar com 50% de tudo, ou ela? Não. Os bens que veio para o casamento ou para a comunhão estável... Não, adquiridos durante. Adquirido durante não tem. Adquirido durante não tem problema nenhum. Comunicarão para ambos os cônjuges, né? Tá certo. Tá vendo como é que é complicada essa situação de casamento? Negócio tem gente de casar, vou te falar, viu? Tem hora que não compensa mais. Mas não tem como você escapar, irmão Joel. Por quê? Porque no meu escritório foi uma pessoa, um tenente reformado. Ele ficou parecendo que eu quero escapar. Não! Então o tenente chegou no meu escritório e disse o seguinte, conhecido, ele falou, olha, eu tô namorando uma professora linda dos olhos verdes, e ela está morando comigo aí pelo menos já um mês. E eu tô preocupado, porque o cara era muito materialista, sabe? Eu não quero que ela herda nada de mim, porque nós somos namorados, aquela coisa. Falei, tá quanto tempo morando com você? Falou, um mês. Falei, se você morrer hoje, ela vai herdar 50% dos seus bens. Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo e desabalado a carreira e falou para a mulher, não vai, some daqui, pega o que é seu e vai embora para sua casa, não quero você mais aqui. Aí, passado um mês, essa moça foi me procurar, né? Chegou em mim e disse o seguinte, doutor, eu quero saber que direito que eu tenho, porque eu moro há um mês com um senhor aí, e ele mandou eu embora da casa dele. Ele só quer pegar a minha pessoa em casa, nós irmos jantar, e ele devolve para casa da minha mãe. Ele disse que não quer morar comigo. E eu, sem querer, orientei o cara a não morar junto, porque aí ela passa a ter direito nos bens dele. Passa a constituir uma união estável, né? O que eu vejo, Joel, que tem muitos casais modernos, assim, em dúvida, é que eles vão morar juntos porque se amam, mas na hora de um término, cada um quer pegar as suas coisas e ir embora, o que não é possível perante essa questão da união estável. Não, negativo. Não é assim pegar as coisas e ir embora, né? Entendi. Cada um pegará... O juízo, na audiência, ele vai determinar, né? Como se casado fossem. Você vai ter 50% e ele 50%. É a meieira, né, Div? É a meieira. Ela é meieira, né? Infelizmente as pessoas hoje em dia, né, casam já pensando como é que vai ficar mais fácil para separar, né? Aquela história. Antigamente a gente consertava relógio, né? Hoje compensa mais comprar um relógio novo. São algumas formas de pensamento que eu ainda sou da moda antiga, mas vamos lá, né? Se me permite, voltando um pouquinho, quebrando um pouquinho o protocolo, o caso da violência contra a mulher... Ela telefonando para a polícia tem por obrigação de ir rápido ao socorro dessa vítima, né? E lá, ele não tem que conversar o que diz, o que foi, o que não foi. Uma vez registrado o boletim de ocorrência, o policial não tem que estar perguntando o que você fez, o que você não fez. Ele tem que chegar lá e deter o cara. Tem que fazer a detenção do acusado, encaminhá-lo à delegacia de polícia. Quem vai resolver isso aí é o delegado. E como é uma ação privada e não pública, a parte ofendida tem que exigir do delegado de polícia ou da delegada de polícia, não é, que autua aquela representação ou aquele boletim, inicia ali um inquérito policial, e depois de terminado o inquérito policial, depois de todas as diligências, deverá ser encaminhado a juízo. Em qualquer dúvida, procurar um advogado. Melhor.
Tá certo, então nós conversamos com o seu Peri Pérez Rodrigues Prado, que é advogado, né, graduado pela Faculdade de Direito, a FUCMAT, né, pós-graduado pelo Instituto de Pós-Graduação do Estado de São Paulo e bacharel em filosofia também? Sim, estudei filosofia, adoro filosofia, até mais que o direito, viu, Lívia? Tá certo, então. Obrigada pela sua participação aqui pra gente, né? Aqui com a gente e por tirar essas dúvidas. A gente recebendo mais dúvidas de ouvintes, a gente passa por Ah, sim, precisando, eu tô aqui em pé e a ordem para atender vocês, tá bom? Obrigado. E a população de Campo Grande, aqueles que precisam de um esclarecimento, né? Porque advogados nós temos milhares aí. certo. Obrigado, doutor Peri Pérez. Nós prometemos voltar amanhã pontualmente às 7 da manhã, Lívia Machado. Lembrando que os melhores momentos dessa entrevista você confere também no Jornal da TV ao meio-dia e a gente volta com o Jornal do Rádio amanhã às 7 da manhã. Para encerrar, o que nós temos aí, Juju? Bom dia, meu amigo Joel Silva. Rapaz, então eu vou pegar uma música aqui, que eu lembro que você dançava lá no Surian. No Suriano. Que beleza. Aquela música romântica que você dançava lá. Eu dançava. E que É. ano que é isso aí? Esse aqui é 1982. 82. Com 12 anos. Aliás, com 11 anos eu tava no Suriano. Você pulava muro lá? 11 anos. 11 anos. não pagar a entrada? Pra acompanhar a entrada. Vamos ouvir então essa pérola de Juju. You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by